dia a todos os obreiros, colaboradores e a todos que acompanham esse vídeo. Eu quero falar hoje sobre um problema que temos dentro da igreja. Na verdade, é um dos principais problemas que há no mundo, mas que, infelizmente, muitas vezes a gente vê dentro da obra, e é um problema que diz respeito à nossa palavra, aquilo que nós falamos. Você sabe que o que nos diferencia dos animais ou dos demais animais é o poder de raciocinar, né? Nós somos racionais, e de verbalizar aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós estamos sentindo. Somente o homem recebeu de Deus esse poder de falar, de verbalizar, ou seja, transmitir com palavras o que se pensa e aquilo que se sente. Quantas vezes a gente tem problemas com oficiais da obra, em que precisa se apurar o erro de alguém, um determinado, sabe, um fato, alguma coisa que aconteceu, e às vezes você está diante de duas pessoas que fazem a obra, que são oficiais da igreja, e você pergunta, como foi, o que aconteceu? E um diz A, o outro diz B. Ora, se duas pessoas falam de forma diferente, ou coisas diferentes de um mesmo fato, significa dizer que alguém está faltando com a verdade. Não é verdade? Não é verdade? Ora, esse tipo de situação dentro da igreja, da obra, entre pessoas convertidas, é inadmissível. Quando há uma necessidade de se apurar alguma coisa, isso era para se resolver em 30 segundos. Porque as pessoas são chamadas e a gente pergunta assim, ou alguém pergunta, né, quem está apurando, como é que foi isso? Como é que foi aquilo? Simplesmente a pessoa diz, foi sim, sim, ou não, não. Ou foi isso ou foi aquilo. Por quê? Ainda que, por exemplo, você tenha errado, suponhamos que você errou, porque todos nós podemos errar, todos nós estamos sujeitos a falharmos, não é verdade? Mas se isso vier a acontecer, então mesmo quem errou diz assim, não, ele está falando a verdade, o erro foi meu. A verdade é, amigo, amiga, que nós ouvimos falar muito de crise política, de crise econômica, etc. e tal. Mas a maior crise que nós vivemos no mundo hoje é a crise ética, é a crise moral, ou seja, é a crise de palavra. As pessoas não cumprem com a palavra delas, as pessoas não são verdadeiras nas suas palavras, as pessoas não são sinceras nas suas palavras. E se tem uma coisa que nós temos que zelar, é pela palavra que sai da nossa boca. Porque a palavra simboliza o Senhor Jesus. Olha só o que diz o texto sagrado no Evangelho de João, por favor. Vamos ler juntos. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. Quer dizer, no princípio era a palavra. E o verbo estava com Deus, quer dizer, Jesus estava com Deus. E o verbo era Deus, quer dizer, Jesus é Deus, Jesus é o Senhor. E lá no versículo 2 diz, ele estava no princípio com Deus. E lá no versículo 14 diz assim, e o verbo, quer dizer, Jesus, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Jesus foi a palavra de Deus encarnada. Quando Jesus andou aqui nessa terra, nós tivemos entre os homens a palavra, a própria palavra de Deus encarnada. Deus é a palavra é Deus. Deus trouxe tudo à existência por meio da palavra dele. Quando uma pessoa ela não é convertida, ela não tem palavra. Ela fala uma coisa e faz outra. Ela promete e ela não cumpre. Ela engana, ela mente para os seus familiares, ela mente para o patrão, ela mente para o empregado. A pessoa vive na mentira, que é o espírito desse mundo. Agora, a partir do momento que uma pessoa é iluminada pela pregação do Evangelho e ela se converte, então ela é luz.
Repare que a luz não faz curva, a luz é reta. E assim deve ser a sua, a minha, a nossa palavra. Quantas vezes, por exemplo, nos deparamos com situações de pessoas que vêm à igreja para dizer assim: poxa, o obreiro fulano de tal, ele trabalha comigo ou ele prestou um serviço para mim e ele falou que ia entregar tal dia e ele não entregou. E ele não está me dando satisfação. Ou seja, é possível que uma pessoa não consiga cumprir um prazo. Não é verdade? No mundo de hoje, às vezes acontece. Mas o que não pode? É a pessoa, ela se esconder, ela fazer, a palavra dela tentar fazer curva, enrolar. Sabe, quando alguém também fala assim: o fulano é obreiro na igreja e não me pagou. Prometeu que ia me pagar e não me pagou. Isso pode acontecer. Todo mundo pode passar dificuldade. Mas o obreiro de Deus, aquele que zela pela palavra de Deus, pelo bom testemunho, ele vai entrar em contato com a pessoa e vai dizer assim: olha, eu não consegui te pagar, mas eu vou te pagar, eu quero te pagar. Ele não foge. Sabe, ele não tem esse negócio de atender o telefone e mandar alguém atender e dizer assim: ó, fala que eu não estou. Não. Então, nós estamos trazendo essa palavra, essa mensagem, porque, infelizmente, muitas pessoas se escandalizam porque vem alguém que fala de Deus, que prega a palavra de Deus, que evangeliza, e a própria pessoa, ela não tem palavra. E isso faz com que, às vezes, a pessoa faça a obra de Deus, segura a sacola, expulsa o demônio, trabalha na reunião. Então, aparentemente, ela está fazendo a obra de Deus, mas lá fora ela está perdendo almas por causa do mau testemunho que ela está dando. Então, zele, você obreiro, obreira, você que é oficial. Na verdade, todos deveriam fazer isso, né? Mas quando se trata de pessoas que lidam, que representam a palavra de Deus, porque quando você recebe o Espírito Santo, ou quando você recebeu o Espírito Santo, o que aconteceu? A palavra encarnou em você. A mesma coisa que aconteceu com Jesus. Quando diz a Bíblia que o Verbo se fez carne através do Senhor Jesus, no dia que você recebeu o batismo com o Espírito Santo, se recebeu, e eu não estou aqui querendo colocar dúvida em ninguém, mas quem recebeu sabe, naquele dia você também passou a ser a palavra encarnada. Você abre a Bíblia, você lê a Bíblia, mas você é a própria palavra. Onde quer que você vá, o Espírito de Deus fala com você, está dentro de você. Então, zelemos pela nossa palavra, para que venhamos ganhar almas também com o nosso testemunho. Seja a sua palavra sim, sim, não, não. E está escrito que pelas nossas palavras nós somos justificados e pelas nossas palavras nós somos condenados. Bom, eu quero só deixar essa reflexão e lembrar que nós estamos nos preparando para o sábado da volta ao primeiro amor. Aliás, nós temos uma revelação. Você vai ouvir sobre o primeiro amor como você nunca ouviu falar. O Espírito Santo nos trouxe uma revelação a respeito do primeiro amor, do que é perder o primeiro amor. Então, prepare a sua folha, se você tem a foto do início da obra, cole lá, escreva tudo o que fazia e não faz mais. Nós teremos um sábado, o sábado da volta ao primeiro amor, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Continue aí com o pastor, o bispo local.